Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Quero dizer para você que é uma alegria nós nos reunirmos num momento como esse, para adorar ao Senhor, para buscar a presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, mas também para orarmos e clamarmos a Deus por motivos que estão dentro do nosso coração. Quero pedir desde já para que você curta essa transmissão, pegue esse link, envia para 1, 2, 3 pessoas, para uma lista de transmissão sua, dando a oportunidade para que essas pessoas tenham um tempo de comunhão, ouvindo a palavra de Deus e a presença de um Deus de amor seja revelada na vida de pessoas que você ama. Eu quero desde já desafiar você a compartilhar o seu motivo de oração. Nós vamos orar, clamar, apresentar Deus que conhece todas as coisas, que sabe do mais íntimo do nosso coração. Ele gosta de ouvir dos seus filhos os motivos, as gratidões, porque nós sabemos que Deus é um Deus que age na nossa vida. Nós vamos juntos adorar ao Senhor. Nós vamos orar primeiro e logo depois nós vamos celebrar ao Senhor através dos nossos hinos e das nossas canções. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos neste momento, em nome de Jesus. Nós convidamos o Senhor, Deus, para falar ao nosso coração. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Paizinho. Obrigado porque o Senhor está presente aqui, Deus. E nós clamamos, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita, Pai. Obrigado porque nós podemos nos reunir neste momento de forma virtual, Pai, sabendo que o Senhor está presente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Devolve a vida a razão e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez.
Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu o amor que seu filho deu. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não há. Não há canção pra te dizer, tão grande és em teu poder. Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu a essência do amor de Deus. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não há. Em seu amor encontro paz, razão de viver. Em seu poder, sua graça em mim, razão de viver. Em seu viver, reflete em mim, razão de brilhar. Em seu amor eu viverei. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não há. Ó, o Miguel tá batendo palma, vamos bater palma com ele? Maior amor, não há. Nome igual, não há. Vida melhor, não há. Maior amor, não há. Como é gostoso adorarmos a Deus, né? Ouvir canções que fazem bem ao nosso coração, à nossa alma, declarar a grandeza de Deus na nossa vida. Você já compartilhou o seu motivo de oração, a sua gratidão? Nós vamos orar agora. Se você ainda não escreveu, dá tempo, né? Tem várias pessoas colocando aqui os seus motivos, pessoas pedindo por famílias, por familiares, por parentes, motivos de gratidão. Mas nós vamos sim celebrar ao Senhor, porque sabemos e cremos que Deus, Ele tudo vê e Ele está presente em todo momento na nossa vida. Você pode fechar os seus olhos. Pai amado, o Senhor é o Deus que conhece o coração do teu povo e cada motivo que está sendo apresentado neste momento diante do Senhor. Pai, visita cada coração, Deus, atendendo, ó Deus,
o pedido, o clamor, ó Deus, de pessoas que precisam de uma ação especial, ó Deus, vinda dos altos céus. Que o Senhor haja de uma forma muito específica, Deus, abençoando, se revelando como um Deus presente, que está no controle de todas as coisas. Paizinho, nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão se apresentando diante do Senhor com um coração grato. O Senhor é Deus poderoso, sim, e porque nós confiamos, ó Deus, nós sabemos que a vontade do Senhor sempre é a melhor para a nossa vida. Por isso nosso coração se alegra em agradecer coisas que o Senhor tem feito. Pessoas, ó Deus, que estão colocando aqui por problemas de saúde, na área da enfermidade, visita-os, Deus, faz um milagre, se preciso for, mas haja de uma forma que só o Senhor sabe fazer, Deus, pois cremos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Paizinho, nós confiamos em Ti, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora sei quem Ele é, Filho de Deus, como nos falou, inocente sei que foi por mim, por mim, por mim. Você já acessou algum site de notícia, de informação, ou talvez nas mídias sociais, para verificar a respeito das notícias dessa semana? Você consegue identificar ali
nesses locais notícias boas, notícias ruins. Você vê pessoas reclamando da situação do país, da situação da pandemia, da inflação, dos noticiários políticos. Nós ouvimos falar das guerras, nós estamos vendo tanta coisa a respeito das eleições. Quando a gente vê tanta coisa, eu não sei você, mas quando eu começo a acessar esse tipo de notícia, às vezes são vários os sentimentos que vêm dentro do nosso coração. Sentimento de revolta, sentimento de tristeza, são vários os motivos que nos levam a refletir a respeito disso. Só que, na maioria das vezes, quando nós olhamos para a nossa vida de uma forma geral, nós não somos livres para determinar o que acontecerá na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Nós vamos ter que enfrentar aquilo que vier a acontecer. Mas existe uma coisa que faz toda a diferença. Nós somos livres para determinar o tipo de resposta que nós daremos para aquilo que aconteceu. Em todas as circunstâncias, em qualquer situação da vida, a escolha sempre será nossa. E eu e você, nós colheremos frutos das nossas escolhas e das nossas decisões. Você vive com a certeza dentro do seu coração de que Deus ele está escrevendo a história da sua vida? Você já parou para refletir e pensar sobre isso? O nosso Deus, a palavra vai revelar que Ele é um Deus que nos conhece, mesmo antes de nós sermos formados dentro da barriga da nossa mãe. E eu queria convidar você, num culto como esse, para que a gente pudesse aprender um pouco mais a respeito de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho o Salmo de número 139, um salmo escrito por Davi. Esse salmo foi composto para que ele pudesse ser cantado, para reconhecer a grandeza, a soberania do nosso Senhor. E esse salmo ele é dividido ali praticamente em duas partes, ou duas divisões, que vão mostrar dois atributos de Deus: a onisciência e a onipresença. A onisciência é aquilo que mostra que o nosso Deus, ele tudo sabe. E a onipresença é aquele Deus que está em toda parte e não tem como fugir dele. Você pode acompanhar a leitura desse salmo. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia.
Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o inimigo, ó Deus, os inimigos, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Um salmo que vai mostrar um pouco desse Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Um Deus que tem o conhecimento insondável, que nos conhece de uma forma tão especial. Ao olhar para um texto como esse, nós vamos ver que os primeiros 6 versículos, ele vai falar a respeito de um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. E os versículos de 7 a 12 ali vai tratar da onipresença, desse Deus que se faz presente em toda parte. E pensando um pouquinho nessa primeira parte, nós vamos ver a respeito de um Deus que tudo sabe, nesse atributo da onisciência. O nosso Deus, ele é um Deus atemporal, ele conhece passado, presente e futuro. Ele tem tudo em suas mãos e o poder está nas mãos do soberano. O versículo 1, quando ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi louva a Deus por conhecê-lo tão bem. Esse é o Deus que cremos, um Deus que me conhece, que conhece a você de uma forma tão íntima e tão profunda, que Ele vai nos levar a olharmos de um jeito diferente para essa soberania, para esse poder de Deus. Ele é o Senhor que conhece o nosso caráter, Ele é aquele que sabe muito da nossa personalidade, do nosso temperamento. É o Deus que sonda os nossos pensamentos. Nós poderíamos dizer que o Deus Todo-Poderoso, que o soberano Senhor, é aquele que melhor nos conhece, mais do que muitos, mais do que os nossos próprios familiares, do que o nosso cônjuge. Ele sabe de coisas que vão no íntimo, dentro do nosso coração, coisas que às vezes só nós mesmos sabemos. O versículo 2 vai dizer: sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. A nova tradução da linguagem de hoje, ele vai trazer aí nessa situação de me assentar, quando ele diz assim, sabe quando me sento e quando me levanto. Ele nos conhece quando nós estamos refletindo a respeito da nossa vida, quando nós demos um break, uma pausa para refletir, para planejar, para descansar. Deus, ele é aquele que sabe de todas as coisas dentro do nosso coração. Não existe nenhum momento da nossa vida que se torne desconhecido para a presença desse Deus, porque Ele é aquele que nos conhece. Ele nos conhece quando nós estamos parados, mas Ele é aquele que também nos conhece quando nós estamos agindo. Ele conhece quando nós nos assentamos e nos levantamos. Ele é aquele que penetra o nosso pensamento. Ele é aquele que conhece as intenções do nosso coração. Dá para imaginar um Deus tão poderoso? É aquele Deus que sabe das intenções, de quando nós estamos fazendo algo, por que nós estamos fazendo algo. Ele conhece a nossa motivação. O versículo 3 vai continuar dizendo: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ele é aquele que sabe tudo o que acontece na nossa rotina, no nosso dia a dia. Ele sabe às vezes pensamentos secretos, ele sabe a rotina daquilo que nós estamos vivendo. Ele conhece aquilo que nós iremos falar sem antes que venha à nossa boca. O nosso relacionamento com Deus vai nos levar a conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nos conduz e nos ajuda a viver a nossa vida, para que nós possamos caminhar para o centro da vontade dEle. Ele é aquele Deus que sonda o mais íntimo do nosso ser. Ele é aquele que sabe quando nós estamos nas mídias sociais e aquilo que nós estamos fazendo.
quando você recebe um vídeo do TikTok, quando você recebe um vídeo de qualquer outra plataforma, Ele é aquele Deus que sabe aquilo que você tem acessado. O versículo 4 ele vai dizer: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Dá para imaginar esse Deus? É esse o Deus que nós cremos, é aquele Deus que sabe tudo e sabe todas as coisas, que conhece os nossos sentimentos, os nossos momentos de desespero, de raiva, de ódio, de alegria, de tristeza. Uma das coisas que esse salmo nos leva a refletir é que é impossível eu e você, nós nos escondermos da presença de Deus. É impossível nós escondermos algo de Deus, porque Ele é aquele que conhece os nossos segredos mais íntimos. Uma frase que eu gosto diz assim, que Deus ele conhece tudo e continua a nos amar. O seu amor ele é incondicional. Mesmo Ele sabendo tudo que vai no íntimo do nosso ser, Ele escolhe nos amar e nos moldar, para que nós venhamos a cada vez mais nos parecermos com esse Senhor. Versículos de 5 e diante vai dizer: tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O salmista ele começa a dizer: olha, eu não consigo entender como que o Senhor me conhece tão bem. Davi ele está maravilhado pela soberania desse Deus e ele declara o poderoso e soberano Senhor nesse salmo. É aquele Deus que nos conhece de uma forma tão tremenda e tão profunda, mas Ele não usa a intimidade dos nossos pensamentos e de nossas intenções contra nós. Ele é um Deus que sonda o nosso coração e Ele deseja que nós venhamos a fazer com que a nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso jeito de viver caminhe para o centro da vontade dEle. Ele é aquele Deus que ama, Ele é aquele Deus que cuida. Quantas vezes Ele não tem demonstrado o amor de forma prática para a nossa vida? E o desejo do nosso coração precisa ser conhecer esse Deus e em temor cumprir aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Essa precisa ser a nossa motivação ao olharmos, testemunharmos e presenciarmos um Deus todo-poderoso. Em resumo, a gente poderia dizer que Deus ele é maior do que aquilo que a mente humana ela pode compreender. A nossa mente, o nosso coração, o nosso conhecimento, ele é limitado. E Deus ele vai além de todo esse conhecimento humano, com o desejo de se revelar a nós, com um amor, como diz a própria palavra de Deus, que constrange por causa da presença desse soberano Senhor na nossa vida, no nosso jeito de viver a vida. Tem muitas coisas que talvez nós não conhecemos a respeito da nossa vida, mas Deus sim o sabe. Ele é aquele que conhece a nossa família, conhece os nossos relacionamentos. O nosso Deus conhece os nossos filhos. Ele sonda o coração e a mente dos nossos filhos. Ele é aquele que sonda os companheiros de trabalho que estão ao nosso redor, dos nossos vizinhos. Ele é um Deus presente sempre. Eu acho que talvez o grande desafio é nós reconhecermos a soberania desse Deus e permitir que o Senhor, Ele faça parte dos detalhes da nossa vida, das lutas que enfrentamos, das batalhas que vêm sobre nós, mas acima de tudo um Deus que está conosco e celebra as nossas vitórias e os momentos em que abrimos o nosso coração diante desse Senhor. Ele sim é um Deus que tudo sabe, mas Ele também é o Deus que está presente em toda parte. Versículo 7 vai dizer: para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Quando eu olho versículos como esse, eu vejo que em toda e qualquer situação, Deus está presente de olho. Nós não temos como fugir da presença desse Deus que nos ama.
A palavra de Deus vai falar a respeito do Espírito Santo de Deus, que Ele é aquele que habita em nós, habita no coração daquele que crê. E o salmista ele continua falando a respeito disso. No versículo 8 ele diz: olha, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ele começa a falar: olha, se eu for ao lugar dos mortos, né, para os judeus era ali o Sheol, Deus está presente. Ou seja, vivo ou morto, Deus sempre está presente. Nos momentos de enfermidade e nos momentos de alegria. Sabe de uma coisa? Deus ele está olhando até os momentos em que às vezes estamos ali com o coração duro, fazendo escolhas ruins para a nossa vida. Ele está olhando todas as coisas. Dá uma olhada no versículo 9. Se eu subir com as asas da alvorada e ali morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. A nossa verdadeira segurança, aquele que pode trazer todo o conforto, aquele que pode trazer toda a segurança no nosso coração, no nosso jeito de viver a vida, é somente o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Por causa daquilo que Cristo fez. Ele é o Deus que nunca irá nos desamparar. E nós precisamos aprender a viver com essa certeza, com essa convicção de que a nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, naquilo que Ele tem feito. Os versículos 11 e 12, eles vão dizer: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. A escuridão é como se fosse luz, diz o texto da palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, para ti, ó Deus, para ti, ó Senhor, a escuridão é tão clara como o dia. A escuridão não existe diante de um Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas. Quando nós entendemos o tamanho da presença e da soberania desse Deus, nós vamos ver que Ele é o Deus do impossível. Tem uma frase que diz que Deus vê o invisível e penetra o inacessível. Eu vou repetir essa frase: Deus vê o invisível e penetra no inacessível. É esse o Deus que age e que deseja agir na nossa vida. Ele é um Deus que opera a vontade dEle dentro do nosso coração e nos leva a conhecer a vontade dEle na nossa vida. Deus, Ele esteve com você no passado, Ele está com você no presente e Ele estará com você no futuro. Creia, Deus está presente sempre. Ele é o Deus da onipresença, aquele que é onipresente, onipresente. Ele nunca nos deixará. Deus, Ele não nos deixa nem quando pecamos. Você sabia disso? Existem alguns tipos de pecado. Nós sabemos que existe o pecado de ação. É aquele pecado que nós estamos fazendo o que Deus não quer que nós façamos. Tem um texto lá em Efésios 4, que ele vai falar a respeito disso, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todas as vezes que fazemos aquilo que Deus não deseja que façamos, nós estamos cometendo o pecado de ação. E isso traz tristeza ao Espírito Santo de Deus, que habita dentro do nosso coração. Sabe qual é o momento ensinável? Todas as vezes que você peca, Deus se entristece, porque você está se deixando levar por coisas que estão afastando você da vontade do Senhor. Mas nós não erramos somente quando cometemos o pecado de ação. Nós também erramos quando pecamos por omissão. O pecado de omissão é aquele pecado que nos leva a não fazer o que Deus quer que nós façamos. Isso também é pecado.
de forma prática na nossa vida, quando nós temos a oportunidade de fazer algo, de intervir em uma situação, dentro da nossa casa, perto de quem amamos, ou em alguma circunstância ao nosso redor. Quando nós sabemos que temos que fazer algo e não fazemos, isso é chamado de pecado de omissão. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apaguem o Espírito Santo. Quando nós pecamos por omissão, é isso que estamos fazendo. Agora, existe um outro tipo de pecado, chamado de pecado de direção. É não aceitar a direção de Deus na nossa vida. Dá uma olhada em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando nós falamos a respeito de pecado de direção, é quando nós recusamos nos submeter à vontade de Deus, a aceitar a direção e a condução de Deus para o centro da vontade do Senhor. Nós rejeitamos isso, nós estamos pecando por rejeitar a direção do Senhor na nossa vida. Agora, mesmo quando nós, com o coração duro, de forma rebelde, nós pecamos, seja pecados de ação, de omissão ou de direção, Deus não deixa de nos amar. Deus nos ama apesar de nós mesmos. Deus nos ama apesar das nossas atitudes, que às vezes têm sido atitude de rebeldia, de falta de submissão, de compreender e aceitar que a vontade do Senhor ela é melhor para a nossa vida. Às vezes nós sofremos porque nós não confessamos pecados diante de Deus. E nós perdemos a oportunidade de receber o perdão que Deus deseja nos dar. A palavra do Senhor vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele vai agir na nossa vida de uma forma que vai nos impedir, às vezes, de termos um tempo de qualidade, de oração, onde a gente abre o coração diante de Deus. O pecado, às vezes, ele nos leva a parar de buscar a presença de Deus através da leitura da palavra. E são nesses momentos que nós não estamos mais nos alimentando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isaías 59, 1 e 2 vai trazer algo maravilhoso. Vai dizer, olha, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O versículo 1 diz, olha, Deus está pronto para ouvir, mas enquanto não houver confissão, arrependimento do perdão, nós não vamos receber a absolvição daquilo que às vezes tem nos separados do nosso Deus. Quando você olha para a sua vida e seu coração num culto como esse, existem pecados não confessados dentro da sua vida, talvez Deus esteja dando a oportunidade de você o fazer. Sabe por quê? Porque Ele conhece. Ele é o Deus que tudo sabe. Ele é o Deus que tudo vê. Ele está presente em todo o tempo. Faça com que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário possa purificar a sua mente e você viver a partir de hoje a sua caminhada crendo que Deus, o soberano Senhor, é aquele que perdoa pecados e apaga completamente aquilo que nos separa do nosso Deus. Versículo 5 é um versículo muito especial que vai dizer, olha, o Senhor nos cerca por detrás e por diante. Ele é o Deus que está presente dentro do nosso coração. Ele vai falar ainda a respeito de que Ele é o nosso Deus que conhece ainda no ventre da nossa mãe. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo tão especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir.
Quando no versículo 13 ele diz que fomos criados, tu criaste o íntimo do nosso ser e me teceste no ventre da minha mãe. Às vezes é difícil entender um pensamento tão profundo do conhecimento de Deus. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas às vezes eu paro onde tem muitas multidões. Eu lembro que lá em Curitiba tinha um calçadão que era o da Rua 15. E às vezes eu parava ali e ficava olhando aquela quantidade de gente. Tantas pessoas. E eu ficava imaginando, olha, cada pessoa está pensando uma coisa, vive uma realidade, passa por lutas, cada mente está tendo neste momento um tipo de pensamento. E Deus conhece individualmente cada uma daquelas pessoas. No meio das lutas, Deus estava lá. No meio do sofrimento, Deus está lá. No meio do desespero, Deus está lá. É o Deus que está presente sempre. É um Deus que sabe todas as coisas, porque Ele está em todo lugar para amar, cuidar e guiar, direcionar cada um de nós. Eu quero encerrar essa mensagem com um desafio. Nos versículos 23 e 24, a palavra de Deus vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. 3 desafios para a sua vida a partir de hoje. Já que nós sabemos que Ele é o Deus que tudo sabe, que conhece todas as coisas. O desafio é: sonda-me, ó Deus. Você permitir que Deus sonde o seu coração e revele a você se existem coisas que precisam ser mudadas, para que você reconheça, para que você tenha oportunidade sim de reconhecer e confessar e se arrepender, para que a sua vida experimente o pleno perdão de Deus. O Senhor conhece, Ele está presente. Segundo desafio, para que Deus sonde se há alguma conduta que ofende ao Senhor. Vê se em minha conduta algo te ofende. A Nova Tradução da Linguagem de hoje vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau, para que Deus revele, para que a nossa vontade esteja sempre na direção que Deus tem preparado para nós. Deus, Ele tem o poder de revelar e o nosso coração se submeter, se preciso for, confessar pecados e receber o perdão. E o último desafio: dirige-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Viver do jeito que Deus deseja implica a nós permitirmos que o Senhor sonde o nosso coração, revele se existe algo que precisa ser mudado, mas que nós venhamos a permitir que Deus dirija a nossa vida. Que o Senhor assim o faça na minha e na sua vida, e que a presença de Deus, do Deus que tudo sabe, do Deus que tudo vê, possa estar de uma forma muito presente na sua vida, alegrando o seu coração, pois Ele é um Deus que deseja que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do próprio Senhor na sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza.
onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso
você foi abençoado. Que o Senhor Jesus, que conhece você de uma forma muito íntima, possa alegrar o seu coração, conduzir a sua vida para o centro da vontade dEle, e você experimente o melhor de Deus. Que esse dia, que esse fim de semana, que essa semana que se aproxima, seja uma semana cheia da presença do Senhor, e você possa se lembrar de que o poderoso Deus tudo sabe e tudo vê. Que Deus o abençoe e você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus.